Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião cardiovascular, Dr. Edmo Atique Gabriel. Dr. Edmo, prazer tê-lo aqui. Prazer, Zancopé, uma honra estar aqui com vocês novamente. Também conosco, dermatologista, doutora Ciomara Catalano. Doutora Ciomara, muito bom tê-la aqui. É um prazer estar de volta aqui com vocês. A senhora é diretora do Hospital da Pele e coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS. O que é o Instituto BWS? O Instituto BWS é um instituto de pós-graduação, não só em dermatologia, nós temos outras especialidades, são pós-graduações médicas, dentro da área médica. E eu sou responsável pela parte da dermatologia mesmo. Então, nós temos 3 anos de formação para que o indivíduo possa fazer a prova de título, né? Então, uma pós-graduação especializada em dermatologia e cirurgia dermatológica. Também conosco o angiologista Dr. Dácio Prota. Prazer tê-lo aqui, Dr. Dácio. Prazer é meu estar aqui mais uma vez e vamos conversar bastante hoje. O senhor é da circulação. Circulação. Eu ia dizer clínica, mas é circulação clínica. Isso. É isso. O senhor pode me esclarecer? Eu teria que ter anunciado aqui, Dr. Edmo, cirurgião cardiovascular, Dr. Dácio Prota, cirurgião vascular. Qual é a diferença? No Brasil se separa muito cirurgia cardíaca de cirurgia vascular periférica. Em outros países é tudo a mesma especialidade. Estados Unidos também é tudo igual. Mas aqui é um pouquinho mais separado e existem algumas especificações também. Mais especialista ainda, doutor? O cirurgião cardiovascular ele fica mais na região torácica, né? Coração e os grandes vasos que nós denominamos, carótida, aorta torácica. E a cirurgia vascular, a gente geralmente trabalha com a parte abdominal, carótidas também. Também. Tem algumas áreas em comum. Em comum, Sim, que a gente opera juntos, inclusive. Aqui eu preciso aproveitar a oportunidade para esclarecer cada vez mais, né? Doutor Dácio, estou aqui próximo ao Natal, verão, eu consigo recuperar o tempo que eu... Não sei como é que foi, se eu desperdicei ou não durante 2017 para encarar o verão agora. Lógico, consegue. Tem que começar, né, fazer. Você sempre me promete, inclusive, que vai começar, né? Eu acredito piamente que... É o mais difícil. Eu acredito que piamente que nesse próximo verão você vai realmente cumprir a sua promessa. E você não pode ficar vermelho agora. Mas ninguém começa quando promete? Não, a maioria não. Ontem, inclusive, eu atendi um colega que é cirurgião pediátrico, que ele está prometendo já há uns 5 anos. Ontem ele tomou vergonha e foi, né? E ele falou, nossa, mas é impressionante, mas é bom, né? Tem um bom resultado. Eu falei, você agora falando uma coisa dessa, né? Pelo menos está reconhecendo, né? Ele falou, não. Doutora Ciomara, como é que é o primeiro dia? Que é o primeiro dia é sempre o mais difícil e é sempre amanhã, né? Nunca hoje, né? Segunda-feira é o dia. Vou corrigi-la. Não é amanhã, segunda-feira é o dia. Não é assim que a gente... Segunda-feira. Exatamente. É assim. Porque agora vem fim de semana, né? Fica aquela coisa assim. Segunda-feira a gente começa sempre todos os... Pois não. Infelizmente as pessoas começam quando tem algum tipo de susto. Sim. Então descobrem alguma coisa, ou teve aquela dorzinha que
no coração que ficou preocupado e tal, aí começam a fazer alguma coisa. Mas começa ou vai direto no doutor? Aí vai direto, já querem ter resultado em seguida, depois de 24 horas. Mas é por isso que eu pergunto, começa ou vai direto no doutor Edmo aqui? Então, o ideal é não ir, né? É fazer antes, né? Prevenir. A prevenção é a coisa muito, muito mais importante, né? Doutor Assunto Iaconelli, prazer tê-lo aqui, doutor Assunto. Bom dia para você. O senhor é especialista em medicina reprodutiva, correto? Isso, correto. É do grupo Medical Group, Fertility Medical Group, é isso? O que é o Fertility? O Fertility é uma clínica voltada para a reprodução humana, onde nós fazemos todos os tipos de tratamentos, desde os mais simples até os mais complexos. Fertilização in vitro com ICSI, biópsia embrionária, e fazemos uma inseminação, um coito programado também. O que são as novas regras quando se aborda que especialistas comemoram novas regras para a reprodução assistida? Então, que são novas? Eu devo confessar que eu já me assusto sabendo que tem regras. Agora tem novas regras, né? Porque no Brasil o que tem de regra... É muita regra, né? Para tudo. A reprodução humana não tem uma legislação específica que oriente. Então, o Conselho Federal de Medicina criou algumas regras e essas regras, ao longo do tempo, foram sofrendo alterações. Na última alteração, ela se tornou muito restritiva, principalmente em relação à ovodoação. Quer dizer, aquelas pacientes que necessitam de óvulos de uma outra paciente e vão se beneficiar desse processo. E existe uma procura muito grande desse tipo de tratamento para mulheres mais velhas ou aquelas que têm uma menopausa precoce, têm alguma alteração genética que impeça a utilização dos seus próprios óvulos, enfim, existe uma grande procura. E nas regras que existiam, se restringiu a doação de óvulos apenas aquelas pacientes que estavam num processo de tratamento de reprodução humana. Então, aquela doação voluntária ou aquela doação altruística deixou de existir, que é a grande fonte, né, de óvulos para as clínicas. Como as pessoas que estão em processo, qual é a diferença? Eu preciso entender isso. Uma paciente precisa fazer uma fertilização in vitro para engravidar. Nesse tratamento, nessa indução de ovulação, ela produz mais óvulos do que o necessário. Na verdade, a gente não sabe exatamente o que é o necessário. A gente imagina 12 a 15 óvulos, mais ou menos, para garantir uma gestação. E ela produziu 20. Então, teoricamente, ela poderia doar 5 sem prejuízo nenhum para ela. Ou então, aquela paciente que precisa fazer o tratamento, mas não tem recursos para isso. E aí, uma paciente que necessita óvulos vai pagar esse tratamento. Normalmente, necessariamente, não é essa paciente que vai doar os óvulos, porque a doação é anônima, né? E a gente procura fazer com que não exista coincidência dos casais no mesmo local. Bom, mas isso era o antigo, né? Agora, a questão de uns 20 dias, mais ou menos, eles modificaram essa resolução, permitindo que existisse a doação voluntária. Então, aquelas pacientes que não estão em tratamento e que querem doar os seus óvulos, ou fazer essa troca, na verdade, entre o tratamento pelos óvulos, que é para mim ainda é um pouco polêmico, né? Porque você paga o tratamento de uma paciente, você nunca sabe quantos óvulos ela vai ter. Vamos supor que ela tenha 4. Vai fazer o quê? 2 para cada uma? Sim. Tá? É muito pouco. Então tem algumas coisas que complicam um pouco esse tipo de tratamento. O ideal é que exista realmente uma doadora jovem e que se dispõe a fazer isso de forma altruística. O termo, né, como o termo jornalístico é barriga de aluguel, mas até isso já se mudou, né? Então, o útero de substituição, a barriga de aluguel, pode chamar como quiser, também tinha algumas restrições. Então, hoje, eles permitiram que a barriga solidária, né? Então, não é mais barriga de aluguel, é barriga solidária, esse termo que eu queria lembrar aqui. Ela possa ser feita com descendentes, né? Então,
filha, sobrinhas, que não podia. Antes você só podia com iguais ou ascendentes, com mãe, com primas, enfim. Então isso facilitou muito também, porque é comum você ter uma mãe que quer mais filhos numa determinada idade por um segundo casamento, ou qualquer coisa assim, e que tenha sofrido uma histerectomia ou tenha um problema anatômico uterino que não permita uma gestação nela, ou que ela tenha algum problema clínico muito importante, né, um problema cardíaco importante, que não possa engravidar. Então, com isso facilitou muito nós encontrarmos alguém para ser a barriga solidária. Pois não, doutora Ciomara, está ouvindo com bastante atenção aqui. Bastante atenção. Meu primeiro filho foi FIV, né? Então eu participei um pouco dessas coisas, mas já faz muito tempo, ele está com 18 anos agora. E as coisas realmente mudaram bastante nesses anos todos, né? E eu acho que é importante. As regras da COPEA, eu acho que elas são necessárias, porque senão fica uma coisa de... Sem uma padronização, a gente precisa dessas padronizações para que a gente tenha alguns protocolos de conduta. Eu também acho. Eu não acho ruim que tenha regras, não. Acho que, aliás, eu acho que para algumas coisas a gente tem até poucas. Acho que precisaria mais, né? Médicos do Conselho Federal de Medicina fazerem essas regras do que isso ir para a Câmara, por exemplo. Né? Onde vão ser aqueles deputados que não entendem absolutamente nada. Quem determina essas regras? O senhor citou a Câmara, já me assustei. Então, existem alguns projetos de lei que estão lá para serem votados. Mas tem tanta coisa muito mais importante do que isso, né? Mas o ideal é que esperem um pouco, né? Um tempo até essas regras se tornarem mais... Não, o ideal é que não tenha. Que não tenha nunca. Que não tenha nunca uma lei. Porque uma lei, uma vez votada, uma vez feita, você não consegue mudar. Isso, exatamente. Tá? As regras, o Conselho escuta a classe médica e de repente ele vai mudando na medida da necessidade. Adaptaram agora novamente e depois... as antigas... tinham 1 ano e meio, mais ou menos. E nós começamos a falar que, sabe, estava errado, que não era daquele jeito. E eles mudaram novamente. Mas em alguns países existem leis também, né? Leis e regras. Existem leis e regras que em alguns países é a mesma coisa, né? Nós, até alguns anos atrás, uma resolução do Conselho era lei. Né? Aí, há uns 10 anos, mais ou menos, eles acabaram com isso, tiraram esse poder dos conselhos. Tá, então a gente ficou sujeito às leis ordinárias. Tem recomendações, né? Praticamente, uma recomendação de utilização disso ou não daquilo. Agora, isso está sujeito à ética médica, né? Doutor Edmo, teria alguma regra específica para um risco de infarto, essas coisas ou não? Nós seguimos, de uma forma geral, algoritmos e diretrizes, né? Tanto americanos... Eu estou fazendo com ironia aqui porque eu preciso entender cada vez mais. É sempre importante uma padronização, uma uniformização dessas condutas para evitar que diferentes escolas ou diferentes grupos executem aí uma diversidade de procedimentos e não haja essa uniformização. Nós temos as diretrizes brasileiras do tratamento da dor torácica, que pode ser indicativa de infarto, e nós temos também as diretrizes norte-americanas e europeias, nas quais nós nos baseamos muitas vezes, até porque eles costumam ter aí mais casos, mais dados epidemiológicos do que nós. Mas o que é uma dor torácica que o senhor diz agora? A dor torácica seria o que a gente conhece como angina, né, que é aquela pressão na região central do peito, no precórdio, e que gera aí uma preocupação muito grande no sentido de poder ser um infarto. Pode ser uma dor muscular, pode ser até digestivo, mas muitas vezes a gente tem que considerar a hipótese de infarto. Recentemente, aqui mesmo no Gente que Fala, a antessala aqui é maravilhosa, né? Porque o que se comenta ali, aí o assunto era exatamente o infarto. E aí, quando um deles falou, não, mas a dor não é no peito, eu tive dor nas costas. O outro, eu tive dor no braço. Eu não tive dor nenhuma. Tem gente que não tem dor. Tem gente que não sente nada. Como é que é? E tem alguns que não tem dor. Como tem um infarto sem dor. Diabéticos, sim. Infarto sem dor? Diabéticos principalmente. Possível, principalmente, né? Como? Já explode a junta do tem cabeçote? Gente que os sintomas são muito... Cabeçote é ótimo. Tem gente que não sente quase nada. Gostou, né? Não tem outro jeito de explicar pra gente. Mas é isso.
Eu, há 3 anos e meio atrás, fui fazer uma consulta de rotina com o meu cardiologista, que fazia todos os anos, e aquela vez eu fiquei 2 anos sem ir. Aí ele me pediu um teste de esforço com contraste, eu fiz. Ela falando, espera um pouquinho, a médica que estava fazendo. Aí ela telefonou para o meu médico, ele falou, bom, você sai daí e vai para o Oswaldo Cruz para fazer um cateterismo. Aí eu fui para o Oswaldo Cruz, fiz um cateterismo e chegaram à conclusão que stent para mim não servia, que eu tinha vários pontos lá de estenose. Fui para 2 dias depois, estava operando. Diz que o pior paciente é o médico, é verdade? De longe. Também acho. Ainda que ele foi à consulta, porque normalmente a gente conversa no corredor, entendeu? Acho que o ginecologista é mais difícil, mas assim, de maneira geral, é bem assim, né? Tudo pela metade, tudo complicado. Doutor Dácio, para não chegar aqui no doutor Edmo, o que eu preciso fazer? Então, uma das coisas, se a gente pensar exatamente como ele aconteceu com ele, existem os estreitamentos na circulação, né, que deixam de passar sangue para algumas áreas, né, e existem as vias secundárias que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. O exercício faz com que isso ocorra, né? Você consegue desenvolver as vias secundárias e, eventualmente, no caso de uma obstrução, um impedimento de passagem do sangue, você tem essas vias secundárias já bem desenvolvidas. E muitas vezes esse infarto ele passa até a ser assintomático, ou se percebe depois de um outro exame, inclusive, né? Que exercício eu devo fazer? Você tem que fazer exercício, fundamentalmente exercício aeróbico. O que é exercício aeróbico? Exercício aeróbico é aquele que você trabalha durante um mínimo de 20 a 30 minutos numa frequência cardíaca um pouco mais alta do que a tua frequência cardíaca de repouso. Estou fazendo a pergunta porque esses termos são usados assim, né? Isso é importante. Aeróbico, e aí ninguém sabe o que é aeróbico. As pessoas às vezes pensam que só a corrida é aeróbica. Não, a caminhada é aeróbica. Sim. Você aumentou um pouquinho a tua frequência cardíaca e fez uma caminhada durante meia hora, você fez a atividade aeróbica. Tem que fazer o sangue circular, isso. Circular, basicamente exatamente. É isso. Um pouquinho mais rápido do que o normal. Quando você faz isso, o teu coração vai trabalhar mais, ele vai desenvolver, ele vai conseguir jogar esse fluxo de sangue para as pernas e para os outros órgãos com mais facilidade. Correr ou andar? Tanto faz. Andar ou correr? Se você pensar assim a longo prazo, existem alguns estudos, por exemplo, um estudo que foi feito na Universidade de Harvard, utilizando os ex-alunos. Então eles fizeram um estudo seguindo durante 40 anos. E eles viram que aqueles alunos que não eram nem muito atletas e que fizeram durante muitos anos, eles estavam em melhores condições do que aqueles que eram atletas, inclusive, alguns atletas olímpicos, inclusive, que depois de muitos anos do esporte altamente competitivo, ele foi mais lesivo do que aquela atividade comum diária de caminhada, entendeu? Então a caminhada, de modo geral, todo mundo pode fazer. Você não precisa ter aptidão nenhuma, você precisa ter vontade de fazer apenas. Você não precisa ser nenhum especialista para fazer isso. O importante é que você faça regularmente. Não adianta fazer, hoje eu vou jogar bola, vou me matar. Não, isso não é saudável. E é bom fazer um ergométrico antes também, exatamente. Né? Até Se tiver alguma você dúvida, pode fazer, né? Se tiver alguma dúvida, faz um teste ergométrico. Exatamente isso. A pessoa que quer começar do nada, nunca fez nada, 20 anos depois, ela tem que começar. Ou ela começa devagar com uma caminhadinha e tal, ou ela tem que, no mínimo, fazer um ergométrico. A gente conversa, examina e vê mais ou menos desse exercício, como é o sedentarismo do indivíduo, até que grau ele tenha. Aí sim você recomenda fazer uns exames, né? Eu jogo futebol todo sábado, só faço isso. Qual é o... Então, você imagina o seguinte, você tem uma vida, de repente, uma vida que não é regrada, alimenta-se mal, muito estressante e tal. E na hora de um futebol, você é um cara extremamente competitivo, quer ganhar a todo custo, sim, apesar do seu futebol ser muito fraco, né? Sim. Inclusive é o caso, né? Perfeito. Então, assim, vai exagerar e a tendência... Quanto pior, mais esforço faz. O esforço é muito pior, Esse tipo de atividade é melhor não fazer, vai ficar em casa vendo televisão.
Como é que o senhor adivinha essas coisas, assim, que o futebol não é bom? Você tem jeito. Tem o biotipo ali. Tem jeito, Doutor Edmo, e agora no verão? Eu estou dizendo aqui com o doutor Dácio, né, que eu pretendo uma sobrecarga de esforço para poder chegar no verão, que vai começar daqui a algumas semanas, né, extremamente saudável. Mas aí eu estou mais para quem vai terminar com o doutor Edmo do que quem vai chegar saudável. Seria isso? Na verdade, nas altas temperaturas do Brasil, por exemplo, elas acabam gerando aí mudanças metabólicas no nosso organismo e muitas vezes as pessoas acabam exagerando, elas não se preparam adequadamente, então não se faz aquela dosimetria prévia do esforço. Para isso existem exames com os quais você consegue saber qual a frequência cardíaca adequada, principalmente quando há temperatura muito quente, porque a gente vai transpirar, vai ocorrer perda de eletrólitos, então sódio, potássio, todos esses fatores impactam na saúde cardíaca. E muitas vezes a pessoa acaba fazendo um exercício além do necessário, uma intensidade além do necessário, e ela acaba tendo essa questão de descompensação e de hidratação que não foi bem feita previamente, não se alimenta bem pré e pós-exercício, e isso pode ocasionar eventos agudos como um infarto. Da mesma forma que o inverno rigoroso aumenta o risco do infarto, no verão existem muitas variações de pressão arterial. Por que isso? No inverno e no verão? Porque são extremos de temperatura, né? Então muitas vezes o nosso organismo, até ele se ajustar e se condicionar a essas mudanças térmicas, considerando aí verões mais pesados como o nosso, né? Que o Brasil tem verões mais intensos, algumas cidades como do Nordeste, são temperaturas aí que beiram 40 graus. Então imagina você sem uma condição física adequada e um preparo cardíaco, você se submete a uma atividade aeróbica sob temperaturas muito elevadas. Isso exige muito. É o que, por exemplo, acho que todos vão se recordar, na Copa de 94, nós estamos aí chegando a mais uma Copa de 94, que foi nos Estados Unidos, os jogos eram meio-dia, 1h da tarde. Então, imagine o quanto esse organismo, mesmo de um atleta, foi exigido, e não dá para desconsiderar até um risco. Eles correram risco também, por mais preparados que fossem, né? Não é do teu tempo, mas a Copa de 70 no México, todos os jogos eram meio-dia, não é isso, doutor Dácio? O senhor já acompanhou, doutor? Já acompanhou naquela época. Calor terrível. Ninguém reclamou de calor, ninguém falou nada. Na época, o esporte, o futebol não era tão competitivo em termos físicos, né? Ele era mais técnico. Então, se você lembrar, você pegar um jogo do Brasil, jogadores mais que caminhavam, corriam menos, eles dosavam bastante. Hoje não daria para jogar daquela forma, e os times de hoje não conseguiriam jogar naquela temperatura. É correto aquelas marcações que aparecem lá, que o cara correu 8 quilômetros durante o jogo? Aquilo lá é correto? Você consegue marcar exatamente isso. Qual é o exame que tem que fazer, doutora Ciomara? Quando o doutor Dácio estava falando ali, tem que pedir exame? Não, eu falei do teste ergométrico. Esse teste de esforço. Esse teste de esforço que o doutor estava falando, em que você percebe durante a execução do exame se ele tem alguma restrição, se ele muda ritmo do coração, se ele faz alguma isquemia, alguma coisa, porque durante o esforço você vai acompanhando a evolução elétrica, vamos dizer assim, do coração. Então, para saber se você pode fazer aquele esforço ou não, e você orientar o paciente que vai procurar depois alguém, olha, você tem que programar a sua programação de exercício vai ser dentro disso. Exatamente. Você pode isso, não pode aquilo. Porque o que a maioria das pessoas faz é isso, vai para a academia, chega lá, começa a fazer um monte de coisas que nunca fez antes, e aí tem a dor no peito, porque doutor Assunto, o senhor acabou de... Vou aproveitar que o senhor está aqui, que é fantástico a experiência. Quer que eu mostre a cicatriz? Não, absolutamente. Não, mas é interessante, porque o senhor é médico, né? Tem a sua especialidade, mas o princípio é o mesmo. Aí o senhor nunca tinha feito um teste desse? Nunca imaginou que isso poderia ocorrer? Como eu disse, o pior paciente é médico, é real? Eu nunca fui sedentário durante muito tempo, né? Eu comecei a fumar muito cedo e parei de fumar aos 42, 43 anos e nunca mais olhei para cigarro. Eu tenho nojo de cigarro hoje. Diz que o ex-fumante é o pior que tem. Nossa, não consigo sentir o cheiro. E depois disso eu comecei a engordar um pouco.
Aí eu comecei a caminhar e, naturalmente, você acaba, depois de caminhar, acaba correndo, né? Trotando. E fiz isso durante muitos anos, todo dia, sol, chuva, viajando. Eu levava meu tênis, meu short e camiseta e fazia isso em qualquer lugar do mundo que eu estivesse. E, no fim, eu estava até bem preparado. Fazia, às vezes, coisa de 16 quilômetros com subida e descida. Não competindo, sozinho. Sim. E aí, de repente, eu cansei. Aí eu parei. E eu sempre fiz, depois que eu parei de fumar, todos os anos eu fazia, ia ao cardiologista e ele pedia esses exames rotineiros. rotineiros. Quando o senhor diz eu cansei, o que é isso? Enjoei. Não fiz mais, parei. Sim. Né? É o que o doutor Dácio está. Mas continuei fazendo os meus exames. Sim, o cardiologista, você tem que andar, você tem que não sei o quê. Eu vou e nunca... Mesmo que o cardiologista dissesse para o senhor tem que andar, voltar a andar... ele não manda em mim. Genial. É melhor. Ele não manda em mim. Então, aí depois de uns anos aconteceu isso. Né? E aí eu fiz a cirurgia e ele falou exatamente o sugerido. Você caminha 6 km por dia a 6 km... Não, 3 km por dia a 6 km por hora. Sim. Caminhar, não corra. 3 km. Meia hora. E você voltou a fazer agora? Então, logo depois da cirurgia, eu voltei a fazer e aí eu parei de novo. E aí a minha mulher, todos os dias ela... Lembra. Você vai comer isso, você não está fazendo nada. Você vai beber isso, você não está fazendo nada. Porque eu sou diabético também. O quadro é fantástico. Por coincidência, na segunda-feira eu fui fazer minha primeira aula com um personal e eu estou aqui que eu não estou aguentando meus braços e hoje eu tenho outra. Então eu vou tentar Nem melhorou voltar. ainda, Eu pedi a gentileza dos senhores para poder conversar com o Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Zé Copé, como está? Tudo em ordem? Tudo bem, prazer tê-lo aqui, Dr. Prazer Letísio. nosso. Dr. Letísio, agora depois do anúncio do noivado do príncipe, né? Todo mundo quer ter o nariz como a moça que foi anunciada. Como é que é? A futura princesa, né? A Meghan. Isso. Né? Qual é a diferença do nariz dela para todos os outros? Olha, Zé Copé, veja, eu até fui ver na internet o nariz da moça. Não tem nada de diferente, Zé Copé. Ela é uma moça bonita, atraente, sensual, e nada de diferente. E é uma grande verdade, Zé Copé, isso aí para todas as cirurgias, que seja um alerta até. Não existe um padrão de beleza, não existe um padrão de narizes, por exemplo, que você não, os narizes mais bonitos são os asiáticos, os narizes mais bonitos são os negros, os narizes mais bonitos são os caucasianos. Lógico, você tem que ter um equilíbrio de tudo, né, Zé Copé? Você tem negras bonitas, você tem loiras muito bonitas, você tem asiáticas muito bonitas, e guardadas as proporções de cada harmonia de face, você tem mulheres asiáticas extremamente bonitas, mas se você pegar só o nariz dela e comparar com o nariz de uma sueca, é um nariz relativamente pesado, um nariz um pouco feio, mas no conjunto agrada muito. Mas, doutor Letísio... Então você tem que ter sempre essa visão de harmonia. Você não pode isolar. Até uns bons anos atrás, a Rede Globo pegou o nariz do fulaninha, o olho de não sei o que, a boca de não sei o que, e ficou uma pessoa, um estereótipo feito em computador extremamente feio. Então não existe isso. Isso é modismo, porque essa moça é uma plebeia, entre aspas, atriz americana que não cumpre os pré-requisitos de uma futura princesa, que está fazendo um príncipe, talvez até abdicar do trono em prol de uma união. Então isso chama muita atenção. Isso é um castelo encantado de muitas moças, você não concorda? Então ela se torna exuberante em todos os sentidos. Mas, doutor Letísio, o que faz alguém procurar um cirurgião plástico para uma rinoplastia?
Há várias coisas nessa sarcopenia. O nariz muito feio, o nariz torto, o nariz que não respira, o nariz que não combina com a harmonia da face, uma vaidade, como por exemplo o Michael Jackson, coitado, procurou tanto o nariz caucasiano que não deu certo. Entende? Então, o motivo, Zancopé, é próprio, o motivo é intrínseco, o motivo é de cada um. Cada um tem o seu motivo para procurar uma cirurgia. Eu acho que devem procurar, sim. Se alguma coisa que incomoda, procure sim. Procure um cirurgião plástico, procure um cirurgião que seja capacitado, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que possa realmente tentar, pelo menos, atingir o objetivo da paciente. Mas também não pode, como você falou, essa nega, ela tem um nariz bonitinho, é uma moça bonita, é uma moça atraente, mas nada especial, nada de diferente. É que o conjunto que ela está mostrando é extremamente atraente para muitas mulheres. É isso, Zé Copé, mas não tem. Você tem que respirar bem, você tem que ter um nariz bonitinho, harmônico com a face, não tem muito segredo. Doutor Letizia, então eu já estou aqui desistindo de procurá-lo para que eu possa ficar igual o Brad Pitt, não é? Olha, eu também queria, Zé Copé, se você conseguir essa fórmula, passa para mim também. Doutor Letizia, grato pela tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letizia. Valeu, Zé Copé, saúde e paz para todos. Para todos nós. Agradecendo hoje, participando do nosso Gente que Fala, cirurgião cardiovascular, doutor Edmo Atic Gabriel, o angiologista, cirurgião vascular, Dr. Dácio Prota, e o Dr. Assunto Iaconelli Júnior, que é especialista em medicina reprodutiva, e a doutora Ciomara Catalano, que é dermatologista. Da mesma forma que eu perguntei para o Dr. Dácio sobre o verão, não é? O verão exige cuidados especiais? Exige, né? Nós moramos num país tropical, agora com a radiação minha pergunta, altíssima, né? Agora a minha pergunta, né, pessoal, Sim, que pessoal, eu preciso diga. da orientação de uma dermatologista. Conta. Quantas vezes a senhora acha que eu usei protetor solar na praia? Nenhuma. Tenho certeza absoluta. Nenhuma. Você acha que eu vou confiar? De jeito nenhum. Não, é Como muito diz a difícil. a senhora não manda em mim. Não manda em mim, né? Sim. Não manda em mim. E eu costumo dizer para o paciente, assim, não é em mim que vai aparecer nada também. Mas, assim, de qualquer forma, é uma coisa muito complicada. Nós moramos num país, como eu falei, tropical. O quadro que o doutor Atic muito descreveu é o mesmo. É o mesmo, no final das contas, sim. A gente tem uma dificuldade muito grande. Você sabe qual eu acho que é a maior dificuldade? Que é cultural, é que todo mundo acha linda a pessoa bronzeada, né? Tem essa coisa da marquinha do biquíni, né? As meninas vão para laje, né? Sim, sim. Para deixar com aquele... Acho que se é fita isolante aquilo, né? Isolante. Nossa, que negócio terrível. Para ficar com a marquinha do biquíni e tal. Então, como a gente tem toda essa cultura em relação à cor... Peraí, como é que muito é, complicado. doutor? Ele sabe, viu? Como é que é? Fita isolante. Fita isolante para ficar com a marquinha? Faz o isso? desenho. Olha, o resultado é bom, viu? Olha só que eu tenho que ouvir. Meu Deus. Mas é isso. Né? Gente, pele saudável é a pele com que você nasceu, da cor que nasceu. Essa é a melhor que tem. É impossível. É difícil, é impossível mesmo, sabe por quê? Porque a gente que sofre a radiação todo dia. Durante décadas, não vai estar... A minha opinião é o seguinte, tem uma solução que seria muito boa. É um produto que precisa ser inventado. Diga. Cerveja com bronzeador, entendeu? Nossa, seria perfeito. Que geralmente a gente está na praia, você tem que levar a cerveja e o bronzeador. Eu geralmente esqueço do bronzeador, mas a cerveja está próxima. Se a gente pudesse beber o bronzeador, o sabor de cerveja, e passar... Tá tudo resolvido. Seria perfeito. Existem as proteção oral, você sabe, né? Existem alguns produtos que se chamam protetores solares de via oral, mas eles não são exatamente protetores. Eles são antioxidantes, que a radiação vai ter efeito direto, que vai fazer o dano do DNA, que vai provocar uma mutação para o câncer de pele. A gente está no dezembro laranja, que tem que falar da proteção e da prevenção do câncer de pele, né? Então... fora essa ação direta do sol, da radiação, nós ainda temos ação indireta, que é o estresse oxidativo, que vai mudar o ambiente da pele e do corpo, porque não se restringe a pele, isso tem um efeito sistêmico,
onde existe uma diminuição de defesa, uma imunossupressão por causa dessa radiação, e o ambiente favorece o desenvolvimento do tumor e a mudança de comportamento do tumor, né? Então, como existe esse estresse oxidativo como um segundo efeito da radiação, usar o antioxidante oral teria esse benefício, né? Você diminuir pelo menos essa parcela do estrago que a radiação faz. Mas não exime, não vai permitir que você use só isso. Você vai ter que usar o protetor mecânico, né? O protetor físico ou químico, né? Associado ou até misto, você pode ter dos dois, para que você bloqueie a chegada dessa radiação na sua pele tenha o efeito direto. Tem algum alimento, tem algum alimento que beneficie nesse bronzeamento que as pessoas procuram? Olha, beta-caroteno. O que tem beta-caroteno? A cenoura, né? Eu acho que é uma coisa interessante. Mamão. Só que fica com uma cor meio amarelada, né? Criança tem isso, né? Quando você começa a dar a papinha, que você dá uma mãozinha e tal, as mãozinhas começam a ficar amareladas. Então, aceleraria um bronzeamento, mas o ideal é isso que eu volto a te dizer. Da mesma forma que as câmeras bronzeadoras são proibidas, que é uma boa regra, né? Porque o problema da radiação é que ele é cumulativo. Então, cada dia de luz que você se expõe ao longo da sua vida, você não vai voltar nessa conta. Entendeu? Sim. Então, a grande parte da sua exposição é até na infância, nem é na fase adulta, porque na infância você estuda meio período, vai brincar do lado de fora. Hoje eles ficam no videogame, talvez não, mas assim, de maneira geral as crianças saem de casa, não tem horário. O adulto, para se expor, ele precisa estar de férias, ele precisa ter dinheiro para viajar, para ir até a praia, o tempo tem que estar bom, né? Tem que ter vários fatores. Então, a praia, lógico que é importante que se use a proteção, mas mais importante do que isso é a radiação diária a que o indivíduo se submete, indo para o trabalho, indo buscar filho na escola, vai no mercado, que no final das contas, no cômputo geral dessa radiação, capaz de ser maior do que aquela exposição ali autolimitada de quando o indivíduo vai para a praia, entendeu? Então é muito importante saber que é dia, tem luz do sol. E se tem luz do sol, precisa da proteção. Quando não tem, é noite. Inclusive óculos para crianças, né? Que óculos para crianças, sim. Né? A gente sempre tenta... Escuros, né? Principalmente as crianças de olhinho claro, elas têm uma agressão na retina um pouco maior. Então, precisa, sim, de proteção. As roupas, hoje, que a gente tem... Veja bem, existe a roupa própria com fotoproteção. Mas se usar uma roupa normal, uma roupa de algodão, com uma trama mais fechadinha, né, que vai fazer uma proteção mecânica de reflexão dessa luz, já é em boa parte, um bom coadjuvante, um bom neoadjuvante a essa proteção que é necessária. Então, deixar a criança com camisetinha leve, branquinha, né, porque o branco reflete. Então, cores escuras a gente evita, porque isso esquenta muito e vai aumentar a variação de temperatura que o doutor estava falando. Então, cores claras, para aumentar a reflexão. E, de preferência, essa proteção mecânica, porque você não consegue usar o filtro solar da forma como deveria. Esse é o grande problema. Ninguém usa. Doutora Selmar, né? A senhora se referiu ao dezembro laranja, né? Uhum. Recentemente houve um evento no hospital que a senhora trabalha para que as pessoas submetessem a um exame para detecção, diagnóstico de câncer de pele. E houve muita gente, não? São 36 horas de... São 36 horas. Nós fazemos edições anuais, geralmente em setembro, né, num final de semana, sexta e sábado. E são 36 horas, dia, noite e dia mesmo, de atendimento livre demanda. É muita gente, Zacopé. E nessa brincadeira, olha, eu não saberia te dizer no final das 36 horas, mas eu fiquei 24. Depois fui embora, gente, porque a minha idade não permite mais os 36, né? Então, eu fiquei só entre biópsias para diagnóstico, retirada de câncer de pele e essas cirurgias menores, até retalhos, enxertos, que a gente também faz, foram, nas primeiras 24 horas, 750 cirurgias. 150? Num centro cirúrgico ambulatorial, que é o que eu tenho, é o que eu disponho, né? Então, sim, coisas com anestesia local. Então, indivíduos que tinham alguma...
algum impedimento clínico, né, que precisavam de uma avaliação cardiológica antes para risco cirúrgico, essas coisas, esses foram marcados. Mas é muito importante porque, tudo bem, a pessoa, eu tenho essa feridinha que não cicatriza, claro, tem que ir ao dermatologista. Aí eu tenho uma pinta que não era assim, de repente ela mudou de cor. Tem que ser visto sem dúvida. Mas é necessária a busca ativa, porque existem lesões de melanoma que não são pigmentadas e que a pessoa não vai perceber. Lesões de carcinoma vasocelular em lugares mais difíceis de exame. Pessoas que têm lesões no dorso, a menos que o marido ou a esposa encontrem, são difíceis de encontrar. E o que é mais importante, voltando a falar da proteção, é tomar sol. Você tem uma lesão que você não sabe que tem. E ela é superficial, é bonitinha, por exemplo, como a do melanoma. Tomar sol mais vezes nessa lesão vai fazer com que você mude o comportamento da lesão. Ela deixe de ter aquele crescimento in situ, né, aquele intraepitelial mais superficial, para ter um comportamento infiltrativo. Então, a radiação, ela tem, a gente chama de carcinógeno completo, né, porque ela promove a mutação que determina o câncer e ela vai favorecer o desenvolvimento desse câncer em todos os sentidos. Mas, doutora Silmara, com exceção do doutor Assunto, que é uma especialidade, né, bem definida, né? Doutor Dácio, doutor Edmo, a senhora está falando também, a senhora é dermatologista, né? A senhora está falando de comportamentos que nós não temos, brasileiro. Como é que é a palavra, doutor Dácio? Prevenção, é isso? Prevenção, doutor Edmo, prevenção. Quando a gente emagrece, é uma prevenção, doutor Edmo? Com certeza, né? A gente está evitando aí eventos sérios que podem ser consequência da obesidade. Diminui o risco, né? Nós diminuímos o risco de várias alterações, não só cardiovasculares, câncer, por exemplo, está muito associado à obesidade. Então a gente consegue reduzir uma série de problemas. Pois não, doutor Dácio, porque... Eu estava lembrando, inclusive, na Austrália, o governo tem um poder, tem uma campanha muito grande para prevenção, né? Até por causa da camada de ozônio, né? Fina esburacada, e é né? comum você na praia, se você ficar 15, 20 minutos, alguém da praia vem conversar com você para você ir embora. Eu fui abordado... Você não vai fazer... Não vai passar o filtro? 15 minutos aqui, eu nem sei lá quando eu estou na praia, o senhor não sabe que aqui é perigoso. Não é para ficar no sol exposto. Por causa da exposição solar. Porque eles têm um índice de câncer de pele altíssimo alto, lá. Né? E é isso, falando, nós precisamos mudar, na verdade, e para isso é importante até esse convite, eu sou muito grata a essa oportunidade, porque é uma questão de educação. É uma questão de mudar hábito. A criança aprende desde cedo a escovar os dentes e ela tem que aprender desde cedo a passar o filtro solar. Porque ela mora num lugar onde existe um risco muito grande. Então, eu acho que tem que ser incorporado à rotina diária, aprender a usar o filtro de forma adequada. Você sabe que esse é o nosso maior problema, né? Existe uma dose para a utilização do filtro solar, então, que é 2 miligramas por centímetro quadrado, para que ele te dê a proteção que está lá no rótulo. Doutora Silmara. Então vamos lá. Com tanta especificação assim, então, a especificação eu acho que eu vou desistir, 2 centímetros. Você vai tomar cerveja. Isso equivale... Você vai preferir isso tomar cerveja. A cerveja é uma boa ideia. Eu continuo achando que ainda é uma boa ideia. Genial essa ideia. Mas a ideia é assim, é que você use em torno de 5 ml para o rosto, para que você tenha essa dose. E isso é creme pra caramba. É muito. Né? É melequento. Então as pessoas passam menos do que isso. Consequentemente, elas não estão com a proteção daquele filtro que elas leram lá no rótulo quando compraram o filtro solar. 5 ml são uma colher de chá. Sabe aquela um pouquinho maior que a de café? É aquela intermediária entre a de sobremesa e a de café. Isso para face? Só para face. Então, por unidade anatômica, 5 para um braço, 5 para o outro, 5 para cada perna. A gente calcula tudo, calculando tudo pelos 5, você não vai estar longe. Na praia a gente coloca isso na mão, dá para a família inteira. Então, passa aqui, você sabe que isso é caro. Além de tudo, eu acho que existe uma restrição em questão de preço mesmo. Você imagina, bom, 5, um indivíduo de Mas sunga. A senhora está colocando, né, fatos assim. A gente não tem acesso a essa informação. Não, a gente vai lá acha que passou, na prateleira, pronto, acabou, lá, uma pega o mais barato, pega o mais barato, protetor mais barato. Isso é não estou contando novidade. Pego o mais barato, não sei se vai ser eficiente ou não, mas se eu coloco lá o mais barato, para mim é eficiente. Nem estou fazendo essa conta na palma da mão. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos fazer assim. O que é o ideal? Ideal para qualquer tom de pele.
tá? Onde você não tem perigo de errar. Que o protetor seja FPS pelo menos 30, porque para ser 30 ele tem a proteção química, mas já tem alguma proteção física de reflexão, então já tem dióxido de titânio, óxido de zinco, que são refletores de luz. Então, 30. O ideal para a sua pele, para as peles mais secas, os cremes. Para as peles mais oleosas ou mistas, as loções ou os géis, que tem um toque mais sequinho, né? Vem lá escrito oil free, não comedogênico, toque seco. Vem sempre uma dica de como ele é, tá? E pode ser qualquer marca. Existem marcas que têm uma duração ao sol um pouquinho maior, e por isso elas são um pouco mais caras. Então, você passa o filtro e você teria, hipoteticamente, que reaplicar menos vezes. Mas como a gente não sabe qual é o filtro que o indivíduo vai comprar, é mais seguro que eu diga que ele tem que repassar a cada 2, 3 horas, que é o que, na média, qualquer marca não existe é capaz assim, de fazer. O nosso país é um país pobre, exatamente. Não existe um filtro solar caseiro que mais ou menos se teria um fator de proteção 30, para que pudesse fabricar em casa. Com óxido de zinco dá para você passar Mas, hipoglós, né? Então, é horrível. Não, mas eu ia citar exatamente esse produto, que na minha infância a gente usava muito isso, né? Passava até assim, para ficava feio, mas você está dizendo que a gente precisa usar tanto, então se ficar feio, gastando menos hipoglós é mais barato, né? Mas essa situação que o Dr. Dácio relatou na Austrália, onde ele ficou 15 minutos e já mandaram embora. Chamou a atenção, mas e se ele usa protetor solar lá? Isso tem algum... Tem. Você sabe que em alguns pontos de ônibus, eles têm maquininhas. Isso. Que nem essas que você pega presentinho, que vai lá aquela garrinha e tira. Eles têm isso para filtro solar. As pessoas entram dentro do ônibus passando protetor, né? Fechado, elas usam. Mas porque eles já conseguiram, com essa coisa da educação, da mudança da mentalidade, determinar que isso é mais importante do que ter o melanoma, que eles têm uma incidência muito alta de melanoma, que, aliás, é um tumor, dentre os tumores de pele, um mais agressivo, que pode comprometer não só a qualidade de vida, mas pode levar à morte, que ele também é bem mais agressivo, mas elas já conseguiram incorporar isso ao dia a dia. Aqui, infelizmente, a gente fala, é muito difícil, é difícil o indivíduo que reaplique. Sim. Passei antes de sair de casa. Então, geralmente eu pergunto, qual é o filtro que o senhor usa? Eu não sei. Bom, já não sabe, já complicou, né? Porque tem pacientes que passam, eles falam assim, olha, é este, e tiram da bolsa. Se tira da bolsa, existe alguma possibilidade, uma possibilidade, de ele usar mais uma vez. Mas se ele nem trouxe de casa, se não está com ele, como ele vai passar de novo, né? Então, assim, já começa sabendo que não está sendo utilizado. E as roupas ajudam, na medida que eu lhe falei, né? Doutor Assunto, o senhor é especialista em medicina reprodutiva. Até que ponto a população brasileira em geral tem acesso a esse procedimento? Como já foi dito, a gente mora num país que, infelizmente, tem uma situação muito precária. Tanto financeira quanto assistencial. O tratamento na reprodução humana normalmente é caro, né? O medicamento é caro, os equipamentos são caros, o pessoal é um pessoal muito especializado, as biólogas, enfim. A gente não consegue fazer um tratamento barato. Normalmente a gente tem algumas pessoas alardeando de baixo custo. O baixo custo na reprodução humana não é menos do que 12, 13 mil reais por um ciclo de tratamento. Um único, né? Sim. E um terço, quase metade disso é remédio. Quantas tentativas um casal pode fazer? Não sei se o termo certo é esse. Enquanto ele conseguir pagar, pode fazer um monte. Não existe um fator limitante a não ser o financeiro. Sim. Dificilmente isso vai causar algum prejuízo para a paciente, para a mulher, né, que é onde a gente faz o tratamento, vamos dizer. Perfeito. Eu tive sorte, eu fiz uma única vez. E engravidou. Mas aí é a idade também, né? Sim, faz quanto muito mais tempo, jovem já a paciente, faz tempo. mais é verdade. na hora que Se fosse agora, não ia dar não, né?
Tem algumas perguntas aqui. Aliás, doutor Dácio, a pergunta da Maria do Socorro, não sei se é para o senhor ou se é para o doutor Edmo. Maria do Socorro da Vila Guilherme, qual a chance de uma angioplastia ser bem sucedida em um paciente com 80% do coração comprometido? O doutor Dácio é com o senhor, doutor Edmo? Normalmente 80% do coração comprometido, eu acredito que seja 80% de obstrução que ela está se referindo, de uma artéria, né? Então, a princípio, 80% de obstrução, se for uma artéria, uma localização isolada, periférica, uma artéria que não seja primária em termos de importância, o stent com angioplastia é uma boa opção. Mas muitas vezes, quando nós temos uma lesão doutor Assunto não foi o caso não foi o caso dele. Não resolveria para ele. Não. Né? Exatamente isso que eu iria colocar, porque às vezes você tem uma lesão única, pode ser de 80, de 70, de 90, mas a localização é tão nobre e tão significativa para a circulação que não se justifica o stent. E apesar da cirurgia ser mais agressiva, o resultado em longo prazo é melhor com a cirurgia clássica. Clássica é o que a abertura do tórax, a ponte de safena, de mamária, como a gente conhece. O senhor não escapou dessa, doutora Assunto? Eu fui direto para ela, né? Não teve estágio? Não tenho. Aliás, doutor Assunto, a Lígia de Diadema pergunta se o Brasil é referência na área de reprodução assistida. Sem dúvida. Eu acho que as clínicas, as boas clínicas no Brasil, não devem nada para o resto do mundo. É uma área onde a gente consegue evoluir junto com eles. Claro, em termos de pesquisa, não, né? De forma alguma a gente consegue acompanhar. Mas uma vez que o tratamento, que aquele processo está estabelecido, a gente consegue incorporar isso imediatamente. Não existe nenhuma dificuldade para isso. Tá? Normalmente os processos, a melhora nos processos, ou são medicamentos ou são equipamentos. Isso está aí, é só comprar e pronto. Vídeo o Christian Barnard, que ficou muito falado agora essa semana, né, pelo transplante. Depois de 6 meses, o Dr. Zerbini fez o primeiro transplante em São Paulo, né? Já era um procedimento estava preparado para fazê-lo ainda, já podia ter feito inclusive antes que ele, e depois de alguns meses ele fez aqui, né? Qual é aproveitando, né, o assunto, hoje em dia, qual é a sobrevida de alguém que se submeta a um transplante cardíaco? Doutor Edmo, doutor Dácio? Normalmente hoje o transplante cardíaco, a parte cirúrgica, ela está bem definida e com resultados muito bons. O desafio é o pós-operatório em termos do risco de rejeição. E aí existem medicamentos que nós chamamos imunossupressores, que aí realmente é algo inesperado. Você não sabe como o paciente reage ao uso desses remédios, porque eles têm que inibir uma rejeição. Alguns adquirem infecções e acabam morrendo, outros têm alterações hepáticas pelos efeitos colaterais. Então, em geral, hoje, com tudo muito bem controlado, a gente tem uma sobrevida média aí de pelo menos 10 anos no pós-transplante. Doutora Selmara Clarice de Santos pergunta sobre cuidados que uma criança pequena deve ter com o sol. A criança ou a mãe da criança? Bom, a mãe funciona como a gente conversou, mas a criança eu acho uma coisa importante. Falar com você, Clarice. Olha, a gente começa a usar filtro solar na criança, nela inteira, a partir dos 6 meses de idade. Antes disso, a gente faz por áreas. Então, põe uma roupinha, né, um bodyzinho na criança para passear na praia, tal. Ali no Jardim da Praia, eu conheço, eu sou de lá, eu sou daí também, sou santista. Você leva para passear um pouquinho, vai deixar na sombrinha, passa só nas perninhas, só nos braços, a gente não passa na criança inteira até os 6 meses. A partir dos 6 meses, você pode usar na criança inteira a proteção. Na medida do possível, se você puder deixar a criança brincar sempre com uma camisetinha, um bonezinho, além do filtro solar, com essa proteção mecânica, também vale muito a pena. E é extremamente importante, porque a pele deles é muito sensível, muito mais sensível do que a nossa, muito mais fina, né? Então, vale a pena fazer isso para que amanhã ou depois essa criança não vá desenvolver o câncer de pele ou outras doenças, sabe, Zancopé? Porque existem outras doenças, além do câncer de pele, que são determinadas por radiação. Lúpus,
por exemplo, é uma delas. Então, são doenças autoimunes que estão relacionadas à exposição e que podem ser restritas à pele ou não, né? Pode ter um comprometimento sistêmico também. Então, é importante a proteção. Doutor Edmo, André de Pinheiros pergunta se o senhor tem estimativa do número de transplantes de coração no Brasil? Olha, no Brasil, se a gente for fazer um cálculo anual, dá em torno aí de 150, 200 transplantes ano. Se a gente considerar que o transplante começou em década de 80 e até hoje, aí estamos na casa de quase 5.000 transplantes já realizados. 80 ou 70? Ele se efetivou na década de 80, mas o primeiro foi feito em 68 no Brasil e em 67 na África do Sul. Dr. Dácio Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta sobre os efeitos benéficos da ingestão diária de um copo de vinho. Tem que ser tinto? É o mais famoso, pelo menos, né? Olha, existem algumas controvérsias, inclusive com relação a isso. Eu acho que do ponto de vista emocional é mais importante do que do ponto de vista físico, né? Relaxamento, desestressante e tal. Mas existem alguns estudos que falam dos benefícios a respeito de coagulação, etc. Doutora Silmara, rapidamente para a Flávia da Moca, óleo de babaçu, lá no Nordeste se utiliza, é um bom protetor solar? Flávia, eu não sei te dizer isso direito não, tá? Os óleos, de maneira geral, são complicados com relação à exposição solar, porque é um veículo desagradável e que pode provocar queimaduras dependendo do que você vai utilizar. Existe uma entidade chamada fitofotodermatose, que você faz queimaduras por substâncias naturais, tá? Quando expõe ao sol. Eu não sei te falar especificamente do óleo de babaçu. Prometo até dar uma olhadinha e depois eu dou uma resposta para o Zancopé. Mas eu realmente não vou dizer que sim nem que não, porque eu não sei. Nós estamos encerrando esta edição de Gente que Fala, agradecendo a doutora Silmara Catalano, doutor Edmo Atique Gabriel, doutor Dácio Prota e doutor Assunto Iaconelli Júnior, que participaram conosco. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.